O juiz Franklin Vieira dos Santos, da Terceira Vara Criminal de Porto Velho, absolveu 25 pessoas acusadas pelo Ministério Público de Rondônia na participação de compra irregular de passagens aéreas na Assembleia Legislativa. 21 réus são ex-deputados estaduais. O magistrado levou em conta que um grupo específico de ex-deputados restituiu o dinheiro referente às passagens. O outro foi beneficiado pelo que denominou como ambientação temporal. As passagens na época eram usadas de diversas formas, de acordo com a necessidade de cada parlamentar. O juiz assegurou que a época em que o fato foi praticado não se apresentava como uma conduta criminosa. Era realizada de forma corriqueira, sem que os deputados sequer tentassem escondê-la. Para muitos, era usada como uma estratégia eleitoral, para garantir votos para uma futura reeleição. Atitude comum entre os parlamentares. Bom, isso que é o que conclui aí o texto do Copanax é o que diz especialmente o promotor. E evidentemente o legitimado no papel de acusar. A absolvição, e eu estou incluído inclusive nessa ação, e fui um dos absolvidos, baseado no artigo 386. O juiz se baseou quando diz o seguinte: quando o fato não constitui infração penal, ou seja, quando no momento da sentença o juiz verifica que o fato não constitui crime. É isso que diz exatamente o artigo 386. Tudo isso com fundamento resguardado no Código de Processo Penal. Então, inclusive na época, não havia nenhuma restrição a isso, não havia regulamentação nenhuma com relação à utilização de passagens, nem na Assembleia Legislativa, nem no governo do Estado e em nenhum outro poder. E muitas dessas passagens, aí cada caso é o caso, mas muitas dessas passagens foram para pessoas fazerem tratamento fora do domicílio. Até hoje, por exemplo, isso eu ouvi em depoimentos, pessoas hoje que vão fazer tratamento fora do domicílio e demoram 2 anos, 3 anos para conseguir a liberação da passagem e morre. E como havia essa facilidade, inclusive por parte do executivo, liberava-se a passagem, a pessoa ia, fazia uma cirurgia, voltava e tem aí muita gente. Enfim, há diversas razões para que fossem utilizadas as passagens. E existem também as razões, eventualmente, talvez não tão explicáveis assim, nem tão justificáveis assim. Mas como eu falei, o artigo 386 é muito claro. O fato, na época, não constituía infração penal. O Ministério Público resolveu cumprir o seu papel de forma correta e o juiz entendeu o contrário e promoveu a absolvição de todos os réus. É importante a gente mais uma vez colocar, especialmente nesse clima que a gente vive hoje, é o comprometimento que a gente vê no Poder Judiciário aqui de Rondônia. Comprometimento este com as liberdades individuais de cada cidadão. O importante é fazer com que seja feita justiça sem fazer justiciamento. Tem muita gente que foi absolvida nesse processo, que está respondendo outros processos, que está condenado em outros processos, que está inclusive alguns inclusive cumprindo pena. Mas o Judiciário de Rondônia, o que fez nesse aspecto específico? Olhou a conduta individual nesse processo e entendeu que não houve crime. Aliás, isso já é uma jurisprudência que existe no Brasil inteiro. Não é o primeiro caso que se vê com relação a isso, em compras efetuadas de passagens naquele tempo, naquela época. No Congresso Nacional aconteceu isso também e houve a mesma decisão dessa tomada agora pela Terceira Vara Criminal. Então, mais uma vez,
isso que nos faz acreditar na isenção do Poder Judiciário, no momento em que nós vivemos de caça às bruxas, da condenação fácil muitas vezes, mas mesmo assim a justiça acabou prevalecendo. Ô Meire, só para a gente completar a informação sobre a questão da absolvição de deputados e de servidores da Assembleia, é bom a gente dizer, como sempre ocorre, como é uma decisão em primeira instância, né, ainda cabe, caso entenda dessa forma o Ministério Público, recurso, ok? Então, também pode haver um recurso por parte do Ministério Público nesta ação ainda, perfeito?